lá, vamos continuar aqui. E o quarto é recursos materiais, meus irmãos, né? Muito fácil, nós temos todo o material didático impresso, nós temos os folhetos, nós temos os manuais, inclusive foi feita uma mudança agora nos manuais e ele ficou muito melhor, foi atualizado, ficou maior, mais amplo, foi uma atualização muito boa. Como que você consegue esses recursos materiais? Irmãos, vou dar uma dica para você estar iniciando aí, tá? É porque principalmente quem tem embaixada da periferia, igual eu fui conselheiro mais de 10 anos, material a vida inteira foi eu que custeei, até eu descobri um negócio que eu não sabia. Porque é o seguinte, você pede dinheiro para a igreja para comprar o material, nunca tem. Ah, isso tal. Quando, não sei se vocês sabem, quando você vai pedir material, a secretária da igreja tem aquela lista de material para as revistas da IBD, lá também tem os materiais de embaixadores do rei, vocês sabiam disso? Então, vocês podem pedir, quando você pede para a secretária da IBD, eles nunca falam não. Às vezes você pede lá, não, agora não tem orçamento. Não sei se isso acontece com vocês, mas tem igreja menores que acontece. Então, esses materiais tem tudo disponível lá, pode pedir. Na mesma época que a secretária da IBD, da Escola Bíblica Dominical, for pedir os materiais de embaixadores. Além de tudo, ainda tem a lojinha dos embaixadores, nosso querido irmão Tiago, e tem também lá na editora Convicção. Então, é bem assim. E além dos recursos, né, dos manuais, você também pode preparar a sua aula, pode preparar o estudo bíblico, pode fazer várias atividades na embaixada, como levar missionários, na época da campanha de missões estaduais, nacionais. É muito rica a embaixada, eu amo essa organização por causa disso. Continuando aqui. Primeiro passo para organizar uma embaixada padrão: treinar líderes. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, nós devemos nos capacitar para que nós possamos entender o objetivo da organização, para que ela serve, como que ela foi criada. Provavelmente vocês vão estudar aqui sobre a história da organização. Irmãos, eu gosto demais. Aqui no nosso curso, a gente fala sobre a história da organização Embaixadores do Rei no Brasil, no mundo, quando que começou nos Estados Unidos, vocês vão ver isso aí futuramente. A história da organização Embaixadores do Rei no Brasil, como que ela começou, como que foi, a primeira embaixada, o nome da primeira embaixada, o pastor que trouxe. E aqui eu falo como que iniciou o trabalho dos Embaixadores do Rei aqui no estado de Goiás. Então, é muito importante você entender o que é embaixador do rei, para que você possa realmente ter uma embaixada padrão. Outra coisa, o conselheiro ele não precisa ser um expert no assunto para iniciar uma embaixada, mas deve ter o conhecimento mínimo. Se possível, visite boas embaixadas em funcionamento e converse com outros conselheiros. Todo estado tem um grupo do Departamento Estadual de Embaixadores. Procura ser adicionado nesse grupo para vocês trocar experiência. Irmãos, digo uma coisa para vocês. Quando terminar esse curso, se você ainda não tem embaixada, comece a embaixada na semana, na próxima semana. Não espera, porque a gente tem a mania de falar assim: ah, eu vou esperar ano que vem, eu vou esperar o Natal, vou esperar passar o ano novo, vou esperar chover, eu vou esperar eu aposentar, eu vou esperar. Você vai esperar a vida inteira e você nunca vai começar. Quando eu fiz meu curso, não sabia quase nada. Eu terminei o curso no sábado, no outro sábado eu comecei a embaixada lá na igreja. E tá até hoje. Se você for esperar ser um expert no assunto, você não vai começar nunca. E eu te digo uma coisa, eu não sei tudo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Ninguém nasce sabendo, mas Deus capacita. Então, por isso, meus irmãos, mãos à obra, não fique esperando, não. Terminou o curso, já começa o trabalho. Outra coisa, a divulgação, né? Tem até um ditado que fala que a divulgação é a alma do negócio, marketing. Irmãos, tem que fazer divulgação. Então, você que está fazendo curso, domingo, na hora dos avisos, pede a palavra. Vai lá e fala assim: irmãos, estou fazendo curso de conselheiro e eu quero pedir oração para que nós, em nome de Jesus, vamos começar uma embaixada aqui na nossa igreja.
E aí você vai enfatizar, dar uma palavra rápida na igreja, enfatizando principalmente o ambiente agradável que é uma embaixada, quando você tem, que vai proporcionar maior integração dos meninos na igreja. Outra coisa, não pense em criar a igreja só, a embaixada só para sua igreja, tá? Senão vira o clube do Luluzinho. A embaixada, ela é uma ferramenta de evangelismo. Então, os meninos que moram em volta da igreja, os meninos de outra denominação. Irmãos, eu tenho embaixadores de 7 denominações diferentes. Tem problema em participar? Não. E eu te falo uma coisa, principalmente da Assembleia de Deus, eles não têm, nenhuma denominação tem um ministério com crianças melhor do que o nosso. Não existe. E olha que eu já procurei. E aí, eu já recebi vários convites para dar o curso de conselheiro para a Igreja Assembleia de Deus. Falo, não, seus meninos podem participar aqui à vontade, mas esse ministério é da Igreja Batista. Então, não deixa a embaixada somente para os seus meninos. Claro, vai começar com os meninos da igreja, né? Tanto é que os cargos, né, quando a gente cria a diretoria da embaixada, eu coloco sempre menino que é da igreja. Segundo, falar para a igreja a oportunidade de lazer que os meninos vão ter, o crescimento espiritual que eles vão ter através dos estudos da Bíblia, de missões, de evangelismo no bairro. Irmãos, todo evangelismo aqui que a União de Homens faz, a gente leva os embaixadores do rei, os meninos adoram, eles amam fazer evangelismo. E eles vão estão ensinando desde criança. E às vezes até a criança, ela toca mais a pessoa, uma pessoa que às vezes é resistente ao evangelho, e chega um menino lá falando de Jesus, levando um folheto, toca mais uma pessoa adulta do que a própria gente, que às vezes então a gente fala o jeitinho deles falar, é muito interessante. Então, sempre os embaixadores participam do evangelismo com a gente aqui. E também o crescimento espiritual. Irmão, vocês não têm noção quanto os meninos embaixadores, eles crescem diferente. Disciplina do embaixador do rei na escola muda. A disciplina do embaixador do rei em casa muda. E eu tenho vários exemplos, né? Eu vou citar algum deles aqui. Eu tenho uma mãe do embaixador do rei que ele é um menino muito custoso, muito difícil, né? Tinha um mês de embaixada mais ou menos, eu tenho um grupo com as mães, os pais e os embaixadores, e a mãe vai e me liga. Aí a mãe me liga, né? E fala assim, conselheiro, o que que você está fazendo com o meu filho? Vou até sair aqui. Eu sou policial, né? Desconfiado de tudo. Aí fala, o que que você está fazendo com meu filho? Eu já assustei, né? Como assim? Falou, não, meu filho é outra pessoa. Um mês de embaixada. Meu menino nunca lavou tênis, nunca arrumou a cama dele. E a gente tem o que a gente chama de serviço real na embaixada, que vocês vão ver. Então, o menino tem que fazer um serviço real, seja individual ou coletivo. Então, o menino mudou o comportamento dele na escola. É sim, senhor, não, senhor. Então, disciplina, melhora muito. Respeito aos pais. A gente ensina respeito aos pais, respeito aos idosos, respeito à nossa bandeira, respeito à nossa pátria, respeito às pessoas diferentes, né? Pessoas, às vezes, cadeirantes, pessoa negra, pessoa que é diferente, né? Questão de bullying, tudo isso a gente ensina na embaixada. Então, a mudança e o comportamento dos meninos na escola é outra. Vocês vão sentir isso que eu estou falando quando vocês tiverem a embaixada de vocês. Outra coisa, a iniciativa. Os nossos meninos, a iniciativa na escola melhora demais. Por exemplo, todas as minhas avaliações, desde quando eu comecei conselheiro, eu nunca fiz uma prova escrita com os meus meninos. Toda avaliação, vocês vão ver que no manual tem 10 tarefas e eles têm que cumprir as 10 tarefas. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Eu só faço oral, teste oral. E eles sabem de cor. Isso melhora muito a iniciativa. Hoje em dia, concurso público, né? Eu trabalho muito isso com os meus embaixadores também na vida deles quando eles crescerem, né? O que que eles querem ser, qual tipo de profissão que eles querem. Se eles quiserem melhorar de vida, tem que estudar, eu vejo o boletim deles e incentivar eles a ser melhores pessoas. Então, eles melhoram muito a questão da iniciativa na escola. E eu vou te falar uma coisa, hoje
Muitas empresas me perguntam se eu tenho embaixadores, porque eles me procuram para empregar os meninos, o primeiro emprego, embaixadores do rei. Porque é menino que tem disciplina, tem iniciativa e tem liderança. A maioria dos nossos embaixadores são líderes, porque eles são líderes na embaixada, faz parte da diretoria. Nossa organização ela é perfeita, ela foi pensada em tudo. A gente ensina o embaixador desde criança até a ter cargos, né, na diretoria da embaixada. Quando ele for para a igreja, ele não vai ter dificuldade nenhuma em fazer parte da diretoria da igreja, porque ele já participou da diretoria da embaixada. Então, essa questão de liderança aumenta muito. Só para vocês terem uma noção, hoje eu estou com 3 embaixadores meus servindo no Exército. Todos 3 são xerifes lá no Exército, porque eles são líderes. Estão disponíveis, têm disciplina. Eu lembro que eu falei com o embaixador meu, como é que estava, né, preocupado com ele os primeiros dias. Ele ligou, ele falou assim para mim, não, conselheiro, aqui é muito mais fácil que um acampamento. Acampamento dos valentes é muito mais difícil dos embaixadores do rei, que aqui, estou em casa, parece que eu estou no acampamento de embaixador do rei. Então virou xerife. O outro, eu lembro até hoje, por causa dos nossos grit guerra nos acampamentos, você vê o vídeo que ele me mandou, ele fazendo os grit guerra lá do pelotão deles lá. Então, assim, esse crescimento pessoal deles na disciplina, iniciativa e liderança é muito grande através das nossas atividades. Outra coisa, antes de vocês começar, quando vocês for começar a embaixada, convide os meninos na EBD, no culto à noite, falando da oportunidade de lazer, dos acampamentos, das atividades especiais, do futebol, Olimpíadas, tudo isso tem na organização. O crescimento que eles vão ter através de estudos bíblicos, e isso vai atrair os meninos para a embaixada. E como que a gente realiza as embaixadas para uma embaixada padrão? Irmãos, a primeira reunião ela serve para explicar aos meninos o que que é embaixada, o que que é embaixador do rei, o que que é embaixador e, e o que que eles precisam para ser embaixador do rei. E também é o momento de vocês começar a pensar no nome da embaixada e na diretoria da embaixada. Eu quero parar um pouquinho aqui no nome e na diretoria da embaixada. Olha, não cometam o mesmo erro que eu. Como eu já falei, eu terminei meu curso e já comecei a embaixada. Na primeira reunião, eu achava que a gente já tinha que escolher o nome da embaixada. Meus irmãos, que trabalho que deu para mim. Eu escolhi o nome de uma pessoa da minha igreja, muito jovem, que foi para o campo missionário. Só que depois que eu fui estudar, o nome da embaixada tem que escolher uma pessoa que tem relação com a sua igreja, na história da sua igreja, ou da organização Embaixadores do Rei. Então, como eu escolhi uma pessoa muito jovem, vocês concordam comigo que ela pode cair? Aí você imagina que amanhã essa pessoa, que era um missionário, cai por algum motivo, sai da denominação, e aí a embaixada está com o nome dela, o constrangimento que vai ter. E aí, o que que acontece? Depois que eu entendi isso, que ele já estava com uns 2 anos com o nome dele na embaixada, ele muito jovem, eu cheguei e falei pro pastor, ó, quero mudar o nome da embaixada. Aí ele, beleza? Beleza. Decidiu, decidiu. Você já falou com ele? Foi, não, pois é. Primeira coisa, você vai falar com ele, você vai falar com todo mundo da família dele, porque tem que passar por sessão e isso pode dar um problema. Vocês imaginam o constrangimento que eu tive de falar com essa pessoa que eu ia mudar o nome, porque essa pessoa é jovem, que ela poderia cair. Então, não cometa o mesmo erro que eu. Vocês não precisam escolher o nome da embaixada nas primeiras reuniões. Tem embaixada aqui que demora aí um ano para escolher, não tem problema. E a diretoria da embaixada também não precisa ser na primeira semana, feita uma eleição. Mais à frente eu vou contar para vocês como que é feito a escolher os cargos que tem da diretoria da embaixada. Irmãos, todas as reuniões devem ser divertidas. Todas. Por isso, elas devem ser dinâmicas. A primeira reunião deve ser especialmente marcante, porque a primeira impressão é que fica. Irmãos, prestem atenção. A primeira reunião ela é que fica.
Eu lembro que a primeira reunião, quem fez para mim, eu tive a ajuda de um outro conselheiro, e eu fiquei, essa reunião me marcou. Então, a primeira reunião da embaixada, ela tem que ser marcante. O que que eu fiz? Eu convidei os meninos da igreja, nós fizemos, né, um convite, cada convite colocamos um pirulito, e nós saímos em volta da igreja convidando os meninos para a reunião. E nessa primeira reunião, sábado à tarde, nós fizemos gincana, tivemos lanche, brincadeiras. Ou seja, por que que ela foi marcante e todo mundo que participou a primeira vez quer voltar. Não seja uma reunião maçante. Outra coisa, irmãos, estudo bíblico, menino, é comprovado. Ele só presta atenção 5 minutos. Não adianta você ir lá e querer fazer uma pregação de 30, 40 minutos, que eles não vão prestar atenção. Já tem EBD, já tem culto de quarta-feira, já tem domingo à noite. O estudo bíblico ele tem que ser direto, ele tem que ser é, bem enxuto para que você consiga realmente prender essa criança, esse menino na embaixada. Sabe por quê? Porque senão eles vão começar. Primeira coisa, conselheiro, posso ir no banheiro? Aí já, o conselheiro já me perguntou sobre a questão do banheiro. Se ele estiver sozinho, como é que você vai fazer? De 2 em 2 minutos quer ir no banheiro, quer beber água. Conselheiro, posso beber água? Posso ir no banheiro? Ninguém fica. Então, você precisa segurar esses meninos com dinâmica, uma, brin- a- uma, uma reunião realmente divertida. E outra coisa, participativa, faça perguntas, ouça os meninos, porque vocês vão aprender muito com o que esses meninos vão perguntar para vocês. Essa reunião ela tem que ser participativa. Primeira reunião, sugestão de reunião aqui. Pode fazer 1 ou 2 quebra-gelo, que são brincadeiras. Ensine música, canta a música dos embaixadores do rei. Ensina o menino os 5 primeiros requisitos. O que é embaixador? O que é embaixador do rei? Tema, divisa, é, e o hino. Explique que a igreja está iniciando uma embaixada. Mostre para ele que existem várias embaixadas em outros estados, em outros países. Fale dos embaixadores sobre o acampamento, passa vídeo, fala sobre as Olimpíadas, sobre os passeios que pode fazer. Irmãos, tem tanta coisa que pode fazer na embaixada. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Ciclismo, pode passear de bicicleta com os meninos. Na época aqui de pipa, que tem muito ventania aqui, a gente faz uma palestra sobre os perigos do cerol, e aí a gente fabricava as próprias pipas dos meninos, depois ia com eles para soltar. Na época do meio ambiente, a gente fazia trabalho com eles sobre o meio ambiente. E outra coisa, utilize o seu trabalho, os seus dons para ensinar o menino. Toda profissão você pode levar para dentro da embaixada. A embaixada é tão rica por causa disso. Se você é contador, você pode levar um estudo para os meninos, para eles aprenderem a utilizar bem o seu dinheiro. Se você é policial, leve uma palestra para ele, ensina para eles, oriente eles. Se você médico, faça alguma coisa que incentive os meninos dentro dessa área. Se você é artesão, ensina os meninos a fazer. Enfim, qualquer profissão, se é da área de tecnologia, faça alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir levar alguma coisa para os embaixadores para poder ter o crescimento deles, não só espiritual, mas físico e moral também. Então, fale sobre o que que ele vai aprender na embaixada, as coisas boas para ser um homem de caráter, ser honesto, trabalhar em equipe, ajudar o próximo, ser independente. Irmãos, eu lembro até hoje que eu tinha um embaixador, quando fala em ser independente, e ele começou comigo com 8 anos, e ele morava, só tinha mulher na casa dele. Ele, né, não tinha pai, era avó, mãe e 3 tias. E esse menino falava fino, esse menino tinha uns trejeitos, os meninos curtiam com ele, fazia brincadeira com ele. Então, isso você pode trabalhar com o menino, sabe? E eu lembro até hoje que a primeira vez que a mãe dele deixou ele no acampamento, ele tinha 9 anos, ele chegou lá, ele não sabia amarrar o cadarço do tênis, que a mãe fazia tudo, né? Aí toda hora ele chegava em mim, conselheiro, amarra meu cadarço. Aí eu cheguei, coloquei o pé dele lá assim, amarrei o cadarço, falei assim, olha aqui como é que faz.
Aí fiz a laçada, lacei, des- desamarrei o cadarço e agora tenta. Aí ele tentou, ensinei ele, desamarrei de novo, agora tenta. Fiz umas 5 vezes com ele. O que que aconteceu? Nunca mais voltou atrás de mim. Ele aprendeu a amarrar cadarço. Chegou na casa dele, foi uma maior vitória. Porque no acampamento ele aprendeu a amarrar cadarço. Então, nós temos que ensinar os meninos a ser independentes. E hoje, no mundo de hoje, não é igual da minha época, não. Infelizmente, os meninos hoje, a gente costuma falar, né, de menino raiz e menino Nutella, mas é isso mesmo. Porque tem tudo em casa, não passa aquela dificuldade que a gente passou. E essa questão, eles ficam muito dependentes dos pais. Então, fala para eles sobre os manuais, explica o significado do nome do embaixador, diga que eles serão representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. E, irmãos, nunca deixe de abrir oportunidade para os meninos perguntar. E é muito importante também, se possível, levar embaixadores de outra embaixada nessa primeira reunião, levar outra embaixada, visitar embaixadas, fazer momentos de recreação. Tem que ter recreação. Outra coisa, dependendo da realidade de cada igreja, termina com um lanche, irmão. Tem menino que só vai na embaixada, muitos, por causa do lanche. Às vezes muito pobre, muito humilde. E eu sempre falo, cada igreja, cada embaixada tem uma realidade diferente, tem uma cultura diferente. Nós temos embaixada da periferia, tem embaixada do centro, tem embaixada da capital, tem embaixada do interior. Cada tipo de embaixada, ela apresenta uma característica diferente. O que dá certo na minha embaixada pode não dar certo na sua. Então, por isso que é importante você visitar outras embaixadas, saber o que que os conselheiros estão fazendo nas outras embaixadas, para que você possa levar para a sua embaixada, para que ela seja uma embaixada realmente relevante. Irmãos, a primeira parte eu já encerrei, que é como ser uma embaixada padrão. Ainda tem mais alguma coisa, mas antes de terminar, eu queria falar um pouco sobre a importância de organizar oficialmente a embaixada. Olha, é muito importante, até para a história da sua embaixada, ela ser organizada oficialmente. Como que isso é feito? É feito através de um culto oficial na igreja. E antes de fazer esse culto, você tem que passar a sua embaixada é, através de uma assembleia da igreja. Fazer uma ata, registrar certinho. A primeira reunião da embaixada da Igreja X foi realizada no dia 25 de janeiro de 2025, tendo presente os conselheiros tal e tal, nome completo, e também os embaixadores tal, 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 nome completo de todo mundo, e, e registra isso em ata. E se tiver já o nome da embaixada, já coloca o nome da embaixada. E esse culto de organização é muito importante, porque ele tem um objetivo de mostrar para a igreja que agora tem uma embaixada, que ela é oficial e que ela é relevante para a igreja. Irmãos, só para ter uma noção, a minha embaixada, hoje eu estou na PIB Goiânia, que é a capital, quando iniciou a embaixada, eles fizeram isso, eles registraram em ata. E quando eu fui para essa embaixada, eu pesquisei, procurei a secretária, ela pesquisou as atas da igreja até achar a ata que formalizou a embaixada. A minha embaixada foi criada no dia 22 de dezembro de 1955. É a primeira embaixada do estado de Goiás. Ela completa agora, dia 22 de dezembro, 70 anos. Deus quiser, vamos fazer uma festa bonita aqui de 70 anos. Agora eu te pergunto, se não tivesse registrado em ata, a gente saberia 70 anos atrás, que essa embaixada foi criada há 70 anos? Jamais. Então, se você, se você ainda não oficializou sua embaixada, que você faça esse culto de organização, que é um culto solene, e também registre em ata. Alguém